Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele faz tudo o que deve o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio do meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu rosto, a luz tão intensa, ilumina o meu rosto e alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz.
Meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Né, tia? Quando nos cansamos de falar, esse é o Centro Fraterno Musicalidade. Temos o imenso prazer em recebê-los. Aos que aqui já vêm, aos que estão vindo pela primeira vez, ao pessoal do online, os que estão revindo pela primeira vez, né, amiga? O pessoal que está voltando agora, então sejam de verdade bem-vindos. Tá. A gente sempre começa as nossas palestras doutrinárias com alguns pequenos avisos, alguns lembretes, né, algumas campanhas. Né? A primeira delas a gente pede para vocês, os que puderem, para desligar o celular. Quem não puder desligar, gente, é só botar no silêncio mesmo. A gente só pede isso para evitar que ele toque durante a palestra, que acaba atrapalhando um pouco a nossa concentração. Até porque nosso trabalho já começou, esses slides, né, que a gente vai passar. Ele já tem um conteúdo, um objetivo de fazer com que a gente vá trocando aquelas energias. A gente vem do dia corrido, eu mesmo já cheguei agora aqui na correria. Então vocês chegam mais cedo, sentam, o pessoal do online também já fica vendo os slides, e a gente vai transmutando essa energia, de uma energia de correria, de uma energia de trabalho, para uma energia agora de paz, uma energia que a gente está investindo em nós mesmos, né, que é o mais importante. E esses slides têm esse objetivo. No mais, a gente sempre reitera para vocês, né, que o centro retornou às atividades agora, né, tem um mês e meio que a gente retornou. Então, a gente retornou, mas com todos os cuidados e seguindo todas as orientações sanitárias. Então, a gente pede a vocês que utilizem a máscara durante todo o momento que permaneçam aqui no centro. É facultado apenas a pessoa que vai fazer o uso da palavra com distanciamento, retirar a máscara. Todos os outros que permaneçam de máscara, a gente disponibiliza, né, álcool em gel nas entradas. Todas as mesas, tanto aqui quanto lá embaixo, tem uma dispensa de álcool líquido, e também tem um banheiro com água e sabão para quem preferir lavar as mãos, né? As cadeiras estão com distanciamento, né? Essas são as medidas sanitárias. A gente também está com aqui menos de metade da capacidade nossa, justamente para que possa caber todo mundo com um certo distanciamento. No mais, quem estava comigo no dia, médico, você sabe? Cris ali está em pé. Para quem não conhece o livro do dia, a campanha, qual é o livro, Cris? É Intercâmbio de Luiz Sérgio. Pronto, Intercâmbio de Luiz Sérgio. Iracema já gosta do livro de Luiz Sérgio, não é Iracema, não é Rosângela, não é que escolhe, mas é combinado com Iracema. O livro do dia, gente, para quem não conhece, é uma campanha de incentivo à leitura. Toda semana, né, tem Cris, tem Sibeli, alguém vai estar com um livro novo que pegou na livraria e traz aqui para vocês identificar. Essa campanha a gente faz agora lá embaixo, mas quem não comprou, quem quiser comprar agora ainda pode. E as pessoas assinam ao custo de R$1 os números. E no final dos avisos a gente sorteia. Então, quem quiser chamar Cris, vai até lá. Por que a gente disse uma campanha de incentivo à leitura? Porque uma pessoa assinar, ou 20 assinar, a gente vai fazer o sorteio do mesmo jeito. E toda semana a gente garante que um livro sai da livraria e vai para a mão de vocês. Então, por isso, é uma campanha que a gente faz toda semana e vale muito a pena participar, quem quiser, ter a oportunidade de gerar o livro. A gente está chegando perto, né? Da semana vai falar um pouco do encerramento de 18, né? A gente está chegando perto do encerramento das atividades, encerramento numa pausazinha que a gente vai fazer, né? Nas festas de final do ano e voltando logo no início de janeiro. Mas a campanha que a gente está fazendo forte são a campanha dos alimentos e dos produtos de limpeza. Então, a gente não vai ter aquele Natal tradicional que a gente sempre fez aqui, as pessoas sabem, que participam, sabem que era uma grande festa que a gente fazia com as crianças, com os idosos, tinha Papai Noel com os idosos também, era muito divertido. Mas esse ano a gente não vai fazer mais os alimentos e o produto de limpeza.
Então, quem puder nos ajudar, nos ajude quando vocês vierem. Tragam esses quilos de alimentos, feijão, arroz, açúcar, farinha de milho, leite em pó, óleo, café. Tudo isso ajuda a gente faz essa cestinha que dá para essas famílias. Um material de limpeza básico, né? Que vocês puderem trazer também. E aí a gente vai dar para essas famílias e ano que vem retornamos do trabalho normal. Então nos ajudem, como a gente vai passar essas 2 semanas, né, sem atividades, é importante que a gente recolha uma quantidade maior de alimentos. E lá embaixo está tendo lá um bazar grande, né? Desde a minha explicou, que ela pegou as coisas do bazar, colocou ali na sala de passe e a gente está com o bazar, vale a pena passar lá para dar uma olhadinha com calma. Tá bom, gente? Minha parte é só, boa palestra a todos e as da luz. Boa noite a todos. Já falei um com um. Quem é que eu não falei ainda? Levanta a mão quando eu cheguei perto. Aí, para que eu não cheguei perto. Tem alguém que veio pela primeira vez? Seja bem-vindo. Como é seu nome? Como? Yupira? Chupira. Nome de índio, é? nome de Ah, chegou em uma casa realmente de índio. Meu nome é Iracema também, é nome de índio também. Seja bem-vindo. É uma coisa interessante, viu? Quando nós iniciamos aqui, em 2003 aqui, estava até conversando com o Fátima, foi em 2012 que a gente começou, mas chegamos aqui em 2003. E quando a gente começou a ser conhecido por aí, houve uma discriminação conosco aqui, porque é o índio que é o mentor da casa, o índio não tem conhecimento nenhum. E aí eu fui me queixar a ele mesmo. Eu fui dizer a ele que estava acontecendo essa discriminação. E ele falou o seguinte: seu Semo, espírito não tem corpo. Ele plasma o corpo que mais foi reconhecido em alguma existência. Eu me torno visto no corpo de índio, porque é esse corpo que eu gosto de me aparecer. Aí citou o caso de Joana de Ângeles, que é uma freira, e Divaldo nunca pediu para ela tirar o hábito. Ela continua lá. Citou também o caso do Emmanuel, que já foi padre Manuel da Nobre e teve outras encarnações, e ele gosta de se apresentar daquela forma, né? Hoje em dia só em luz, né? Isso não tem mais nem corpo físico, mas ele se apresentava como Emmanuel, senador Romano. Então, cada espírito, ele plasma a vestimenta que ele quer ser visto, reconhecido. Né? E ele ainda falou mais: discriminam tanto uns aos outros, ainda querem discriminar os espíritos. Né? Isso é complicado. Eu sempre falo aqui, repito, que aqui nessa casa, minha amiga, pode quer trabalhar no bem, pode ser espírito preto velho, preto novo, chinês, japonês, entendeu? Contudo que seja, queira trabalhar no bem, será aceito nessa casa. Acho que é dessa forma que a gente precisa abraçar não só os encarnados, mas também os desencarnados. E tem muitos que querem trabalhar dessa forma. Seja bem-vindo. As meninas aí, eu estava... Ah, foi? Que bom. E já está um tempinho já conosco. E você já viu que eu gosto de falar, né? O negócio daqui a pouco me toma o microfone, porque vai fazer aí, né? Com certeza. Já falei com as meninas aí, com a Luana, com a mãe da Luana, a família. Hoje é aniversário da nossa Sandrinha, Júnior. Da nossa Sandra. E ela ia ficar em casa e não conseguiu. Graças a Deus, ela é a filhona dela aí. A nossa gratidão a você, Sandra, por tudo que você faz, porque essa casa não é de ninguém, essa casa é de todos nós. Pertence à espiritualidade que ilumina todos nós. Todos nós somos voluntários. Então eu vejo aqui, essa casa só existe por causa de vocês. Eu estava conversando com a Fátima e com a Lucinha, que ela está conosco, desde o início, as duas, nós estávamos conversando, e como nós chegamos aqui, como essa casa foi feita energeticamente para esperar as pessoas que chegam. E mesmo na pandemia, nós não nos dispersamos.
mesmo na pandemia, nós continuamos com eles. Tanto que tem hoje, tem no sábado, os voluntários se dividem, quando não vem um, vem outra, e a gente está aqui junto. Né? Vamos parar agora, dia 18, viu gente? Vamos voltar dia 10 de janeiro, esse ano vamos voltar bem mais rápido, Ivana, porque já paramos demais e a gente não vai mais poder ficar tanto tempo parado, porque o trabalho nos chama, muita gente precisando, a gente vai precisar trabalhar. Boa noite, Soraya. E é só isso mesmo que eu te falar. O recesso vai ser dia 18, vai ter a vibração das flores, viu gente? Podem trazer as flores se quiserem. Vai ser um sábado, vai ser dia 18. Podem trazer as flores, a gente faz uma vibração com as flores e vocês retornam para casa com as flores que você trouxerem. O nome desse dia a gente coloca a vibração das flores. Nessa vibração das flores nós temos também o abraço fraterno, que não vai acontecer ainda esse ano, né, que agrega muitas pessoas, mas esse ano a espiritualidade amiga nos foca e a gente consegue abraçar um por um. Já houve casos de mais de 100 pessoas, até mais de 100, né, Soraya? Mais de 100 pessoas. E a gente abraçava um por um, é muito emocionante, mas infelizmente pela pandemia a espiritualidade não liberou para nós esse ano. Vamos ver esse ano que vem, né? A gente retorna aí a nossa atividade normal. Pessoal do Instagram, boa noite a todos. Eu não falei antes com vocês. Boa noite. Fique conosco aí, vamos ter a nossa irmã Glória e Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela companhia. E no mais, vamos ver o livro do dia, né, Júnior? Isso. Olha, o pessoal do Instagram, eu quero dizer a vocês que nós estamos aí neófitos, tentando fazer a coisa da melhor forma possível. Se ainda não está bom, nós estamos tentando, né, Bruno? Nós estamos tentando. E eu peço um pouco de paciência, mas vamos embora, vamos assim mesmo, o importante é fazer. Nos ajudem aí com sugestões, vocês também. Vamos lá, qual é o número? Olha, outra coisa, muitas pessoas estão perguntando, não estou agendando, gente, já tem tão poucas pessoas que não está sendo necessário agendar. Então, se vocês quiserem vir, não vai precisar de agendamento por enquanto, tá bom? Se começar a encher aí, a gente vai retornar e retroceder e fazer agendamento. Por enquanto. Tem que assinar mais, porque eu estou passando muito número, gente. Pronto. Tem que assinar mais, tá certo, gente. Deixa eu me sentar aqui no meu cantinho. Eu vou acender já 6 horas. Agora, 34. Não. Tem alguns treinos. Gente, esse livro, quem ganhar esse livro, leia com vontade. Se você ainda não conhecer o autor, é o Luiz Sérgio. Ele tem o primeiro livro dele, você conhece ele? O primeiro livro dele. A segunda página toda é de 51 a 99. Só uma pessoa assinou. Vanessa Brito, deu 71. Gente, fala para a Vanessa. Obrigada. Vanessa, você já me viu falando de Luiz Sérgio aqui. Esse livro Intercâmbio, ele é lindo, é intercâmbio entre os dois mundos. Quem quiser conhecer a história do Luiz Sérgio, vocês podem até procurar. Eu fiz uma palestra sobre ele na semana passada, no início do centro, há 19 anos atrás, 18. Ele esteve aqui conosco, ele psicografou algumas coisas na mediúnica, o Luiz Sérgio, há muito tempo. E era uma pessoa assim, e era um espírito bem, interagia muito conosco. E depois eu fui estudar a vida dele, já tinha dado algumas dicas, e eu fiz uma palestra sobre a vida dele. Quem quiser até pode ver até no YouTube, pode ver
no Google. E se quiser também, nós temos aí na livraria. O primeiro livro dele é O Mundo que Encontrei. O Mundo que Encontrei. Ele desencarnou muito jovem, acho que ele tinha 23 anos ou 24. Ele é estudante de engenharia. E ele fala, o primeiro é o mundo que eu encontrei. Esse intercâmbio aí, qual é o número desse livro? Acho que é o 4º ou 5º livro. Está fechado. Então, é muito bom. Quem quiser, depois vai na livraria e faz conhecimento. Mas esse primeiro, o mundo que eu encontrei, é maravilhoso. Só uma curiosidade, Léo. Tem uns 3 anos que eu fui na Federação Espírita de Brasília, no lançamento do livro de Jacó. Sim. E a mãe do Luiz Sérgio estava lá. Olha, a mãe dele é viva ainda. A mãe do Luiz Sérgio. Tem um filme também, né? Tem um filme dele, que fizeram com o livro dele. Deixe-me viver, né? Deixe-me viver, é sobre o aborto. E o filme é bem interessante, eu acho que vocês acham no YouTube. Fantástico. No YouTube vocês acham. Ah, não. A Glorinha está lendo para mim assim, já com cara não muito simpática. Que Jesus abençoe a nossa irmã Glorinha, a todos nós. E eu vou passar a palavra para ela nesse momento. Se eu deixar, perco a oportunidade. Mas quero saudar a todos com muito carinho, sempre, muita alegria, agradecendo o aproveitamento da oportunidade em que eu trago a notícia, a orientação, mas esta notícia e esta orientação só são aproveitáveis se todos nós assimilarmos. Então, nosso desejo principal quando assumimos a tribuna espírita é de que todos saiam daqui, pelo menos pensando no que houve, e busquem uma oportunidade para se utilizar. O nosso assunto de hoje é a Sagrada Família. Escolhemos este assunto para abordar 2 pontos muito interessantes, porque todos são importantes. Eu não posso dizer que o assunto é importante. Tudo que falamos tem a sua importância. Mas é interessante porque diz respeito a todos nós sem exceção, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque todos nós, por uma convenção, é bom que se saiba, escolhemos o mês de dezembro, um dia determinado no mês, que é 25, para comemorarmos o Natal de Jesus. Na verdade, nenhuma coisa nem outra é verdadeira. Porque ninguém sabe quando realmente Jesus nasceu. Ele não era importante. Todos esperavam um Messias. Mas, como disse, o primeiro momento do nosso trabalho vai ser chamar a atenção sobre este aspecto da nossa existência na Terra, que se chama família. É tão natural a família que nós não prestamos muita atenção a ela. Como ela
se organiza. É uma mágica. É uma instituição verdadeiramente divina, porque não fomos nós que organizamos, e ela prevalece. Não há nada na Terra que não se inicie pela família. Vamos observar os aspectos que queremos chamar a atenção de vocês para esta organização. O primeiro aspecto biológico, para que nós estejamos atentos que na nossa formação orgânica, material, indispensável, nós temos órgãos em comum: o coração, o pâncreas, o pulmão, o fígado, como funcionam, mas na área estabelecida para que haja a família, há uma diferença biológica. O homem tem uma organização, produz espermatozoides. A mulher tem outra organização, produz óvulos. Pode ser isso muito comum, mas não fomos nós que estabelecemos isso. É tão natural, é tão imperativa esta forma de se organizar, que ela se junta e reproduz. Parece uma mágica. Não sei se vocês já pensaram nisso de uma maneira espiritual. Como pode um espermatozoide fecundar o óvulo e aí se inicia uma nova vida? Não há nada tão sagrado, não há nada tão perfeito como esse início, esta origem de que todos nós dependemos. Mas não se restringe a família ao aspecto biológico. Nós percebemos que este é o início. Esta é a primeira fase do nosso desenvolvimento. Ela continua de uma maneira natural também, imperceptível, mas absolutamente necessária, que é a continuidade física. Como nós observamos os cuidados. O bebê se organiza, nasce, e aí ele tem absoluta necessidade de alguém que lhe cuide. Como, através de um processo natural, nos peitos de sua mãe, a produção do leite materno, o alimento adequado, perfeito, de uma forma mágica, supre todas as necessidades do ser. Ele vai crescendo e tem necessidade não só da alimentação, o aspecto físico, da limpeza, de observação de como ele está se desenvolvendo.
os seus sentidos físicos começam a perceber tudo o que está ao seu redor. Não encaremos esta fase como aquela trabalhosa. Encaremos como ela realmente é. Tem sempre alguém que lhe cuida. Tem sempre alguém que supre todas as suas necessidades. Porque daqui a pouco ele já está senhor de si. Mas continua a tarefa da família. No aspecto que chamamos de emocional. É a família que lhe ensina a balbuciar as primeiras palavras. Como ele entende o que lhe está sendo dito. Como o seu olhar procura a segurança. O ambiente em que ele está. Como ele confia naqueles que ele está acostumado até a ouvir a voz. É uma fase em que a família é realmente a responsável por estarmos aqui hoje, dominando todas as nossas necessidades, suprindo-as e buscando cada um de nós o caminho que quer, o caminho que ele está organizando para que se sinta pleno, para que se sinta um ser que contribui para o outro aspecto que queremos chamar em seguida, que é o aspecto social. Cada um de nós tem um papel na sociedade. Cada um de nós deve estar atento, eu disse deve estar atento para dar a sua contribuição. Nós começamos a nos autoconhecer, a percebermos-nos realmente responsáveis dentro do aspecto que tomamos na sociedade. Se somos administradores ou se somos os administrandos. Se somos aqueles que comandam ou aqueles que não obedecem, não quero empregar essa expressão, mas aqueles que estão atentos ao papel para que vivamos plenos e felizes. Assim, queridos companheiros, vamos pensar um pouco se estamos fazendo realmente o nosso papel. Qual a contribuição? Deve ser uma pergunta permanente para nós. Para que a nossa família esteja inserida no contexto social. O que estamos fazendo é o melhor que podemos? Como podemos dar a nossa participação da maneira mais adequada, da maneira mais espiritual? Até então, talvez nós nos deixemos viver no automatismo, suprindo as necessidades materiais, talvez algumas emocionais,
e deixamos, como diz a música popular, a vida nos levar. Mas descobrimos que nós temos o poder de nos encaminhar a partir do autoconhecimento. É importante que o aspecto espiritual, a partir daí, prevaleça sobre o automatismo da vida material. Alguma coisa nos conduz, às vezes até o sofrimento, às vezes até a dor, às vezes até as aflições, que não obstante conhecermos os caminhos, nós não os distinguimos. Quantos de nós vêm ao centro espírita parecendo um bebê? Ou seja, porque não se autoconhece, não sabe como desenvolver a sua inteligência, não sabe como estabelecer o comando da sua vontade, não é capaz de escolher, portanto, não comanda a liberdade. Tem dúvidas sobre o que crê. A fé se deixa levar pelos impulsos do instinto e elabora para si mesmo como que um emaranhado, mas sente a necessidade de buscar o caminho. Naturalmente, todos nós queremos um caminho que seja amplo, limpo, que seja agradável, que seja útil. E aí percebemos que somos nós que fazemos tudo isso. Pela infinita misericórdia do nosso Criador, que o Espiritismo denomina como Deus. De posse de todos esses elementos que vamos pouco e pouco descobrindo, descortinando, percebendo, utilizando, nós também temos orientadores. Para o mundo ocidental, no caso, nós adotamos os princípios que nos foram revelados da forma mais respeitosa que conhecemos. Jesus de Nazaré. Será que ele foi diferente? Muitas vezes temos notícias, por exemplo, uma expressão que nós espíritas não utilizamos porque constatamos que ela não é verdadeira, denominar Jesus como o Filho unigênito de Deus. Muitas vezes vocês já escutaram isso. As religiões tradicionais estabelecem que Jesus é especial, que Jesus é o próprio Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos retificar isto, porque a nossa razão, somos nós que constatamos que Deus não seria justo, que Deus não seria perfeito se elegesse um ser da sua criação. E nós, outros, por que não? A doutrina espírita retifica
este pensamento que, não obstante seja mantido pelas religiões tradicionais, mas que o próprio progresso, a nossa razão, o nosso discernimento podem constatar de forma diferente. Todos nós somos filhos do mesmo Criador. Somos sua obra. Todos nós somos iguais. Por sua infinita misericórdia, buscamos neste caminho que depois volveremos alguns atalhos. Mas Deus, nosso Pai, não se importa com isso. Ele sabe, por sermos suas criaturas, que nós alcançaremos o caminho como quisermos, quando quisermos. Ele nos fez imortais. Gente, isso é uma descoberta tão fantástica para nós. Nós não desapareceremos. Em nós, nada vai se extinguir. Muito pelo contrário, vai se aprimorar, vai se evidenciar. Cada um de nós tem o poder de ajudar o outro. Por isso, o Espiritismo, através de Jesus, nos diz que todos somos irmãos, oriundos de uma paternidade que não pode distinguir nenhuma das suas criaturas. Olhemos-nos com respeito, olhemos-nos com zelo, para que tudo que emane de nós sirva de estímulo para o outro, sirva de exemplo para o outro, sirva para que o outro, mesmo no seu desespero, ele encontre um caminho. Que cada um de nós tenha sempre uma mão para estender ao outro como ele nos ensinou. Jesus de Nazaré nos deu o exemplo, simplificou tudo isso que nós estamos dizendo com tantas palavras, para que cada um escolha a melhor forma de entendimento. Ele veio para nós numa família, não numa família especial, não num lugar especial, mas numa família. Mais tarde, quando ele nos diz as suas orientações, ele diz que eu não vim destruir a lei. Isto é fundamental para que nós não soltemos a nossa imaginação querendo para ele aquilo que ele não veio trazer. Jesus não se distinguiu de qualquer criança para nascer. Ele teve um pai biológico, uma mãe biológica. Ele não quis destruir a lei. Ele teve irmãos. Enfim, uma família que funcionava numa casa, como todos nós, com seus componentes, como todos nós, para que nós possamos
observando este exemplo, nos tornarmos especiais. Ele, quando criança, funcionou como os seus irmãos, embora sendo o primogênito, ou seja, o mais velho do casamento de Maria e de José. Até os nomes são comuns, para que nós percebamos que somos nós que nos tornamos especiais. Nós não viemos especiais, mas na medida em que nos comportamos, que nos ajudamos, que nos auxiliamos, que contribuímos, nós nos tornamos estes seres especiais para outros seres que buscam também serem especiais mais tarde. Os componentes da família sagrada. Em primeiro lugar, como é padrão na terra, o pai. Maria teve a conjunção carnal com José. Eles se casaram. Eles desejavam ter filhos. Biologicamente perfeitos, o resultado fatalmente foi o primeiro deles, Jesus. Por que chamamos Jesus de Nazaré? Porque naquele tempo não havia, como nós temos hoje na organização familiar, o sobrenome. Então era o prenome e o que caracterizava aquela família, aquele ser, era o lugar onde eles habitavam. Como eles fixaram família em Nazaré, Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré. Por isso, José. Para nós espíritas, há um respeito fundamental sobre este ponto. Não quero aqui me referir aos equívocos, não nos adianta em nada dizer de forma diferente ou condenar os pensamentos das igrejas tradicionais. José representou o seu papel. Como pai, ele conduziu a família, como era costume na época, para atender ao recenseamento. Por isso Jesus não nasce em Nazaré, onde a família se fixou. Vai nascer em outro lugar, Belém. Mas isto acontecia com todas as famílias. Eram convocadas para serem contadas. Por que contadas? Hoje nós sabemos o recenseamento é diferente. Mas os adultos, as crianças, a fim de que os impostos fossem cobrados para a manutenção dos administradores. Jesus, por isso, não nasce como tantas crianças nasceram naquela época. Não sabemos o dia. Por que não sabemos o dia? Porque era uma criança como qualquer outra, cuja mãe já estava no momento de infância e somente aos 12 anos. Isto é contado por Maria aos apóstolos. Portanto, Jesus já tinha até morrido, crucificado, como sabemos, e isto está consignado historicamente. Aos 12 anos, como era costume naquela época, as famílias eram convidadas para bodas, para o casamento de algum membro
da família ou de outras famílias, costume da época. E era servido o melhor vinho no início da festa. Mas cada um ia chegando ao seu tempo. E aí, os mais retardatários não encontraram vinho, o que foi um sufoco, lembrando a todos que o vinho era alimento, não como utilizamos hoje. E Maria, observando aquele sufoco que o anfitrião foi trazido, porque não tinha mais vinho para servir aqueles que estavam chegando, chamou reservadamente a Jesus, apenas um menino de aproximadamente 12 anos, e perguntou-lhe com todo respeito: filho, podes fazer alguma coisa? Vejam a beleza deste diálogo. E ele, aos 12 anos, repito, para chamar a atenção do que ele sabia quem era, disse-lhe: mulher, sabes que ainda não chegou a minha hora. Mas um pedido de mãe, mesmo reservadamente, é uma coisa especial. E ele resolveu aceder à orientação que a mãe lhe proporcionava. Mandou que enchessem os servos os potes com água e fez a primeira transformação da água no vinho. Ninguém soube quem fez. A festa prosseguiu. Só mais tarde que ela faz esta declaração. E o próximo momento, quando mais uma vez eles foram recrutados para um recenseamento, Jesus, junto das outras crianças, todas as crianças, melhor dizendo, juntas. E na hora de voltar para casa, José nota que Jesus não estava no meio dos outros irmãos, dos primos, dos parentes, e reclama com Maria: mulher, onde está o teu filho Jesus? E Maria, que não percebera, se sentiu responsável. Eles voltam e encontram, como todos nós já sabemos deste fato, o menino Jesus entre os doutores da lei. Coisa que inimaginável para todos. Jesus discutindo, ensinando aos doutores da lei tudo aquilo que mais tarde ele vai reproduzir. Somente nós temos notícia histórica destes dois pontos de vista em que Jesus ressalta o seu entendimento, mostra, ou demonstra, melhor dizendo, a sua missão, porque era uma criança comum. Mas vamos ressaltar o papel de José. Desde o princípio, José tem um papel preponderante, como era costume naquele tempo, do homem representar a família. É José que faz isto. Quando Herodes
neste ponto que todos nós conhecemos historicamente, Herodes, viu os reis magos se direcionando para um lugar que eles nem sabiam onde era. Como chamava a da caravana que eles levavam, Herodes perguntou para onde eles iam e o que iam fazer. Eles responderam que iam adorar o Messias prometido. Messias como um título, aquele que vem modificar, aquele que vem para se tornar um modelo e guia, como os espíritos da equipe do Espírito de Verdade nos vai declarar no livro dos Espíritos. Então, Herodes, que tinha medo de perder o poder, faz um pacto com eles. Quando vocês encontrarem o Messias e voltarem pelo mesmo roteiro, me digam para que eu possa também adorá-lo. Estratégia que nós vamos perceber depois, isso está na história. E como eles não voltam, Herodes esperou 2 anos para que pudesse cumprir o seu objetivo. Como eles não voltaram pelo mesmo roteiro, ele manda matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Ele não sabe qual era o dia que tinha nascido. Não foi declarado por ninguém, não foi anunciado. O que eu quero chamar a atenção de nós espíritas, de vocês que estão atentamente me ouvindo, é que tudo que nós projetarmos, tudo que nós enfeitarmos, não se torna a verdadeira história da humildade que Jesus quis trazer para nós. E José, então, tem um sonho, uma verdadeira ordem dos espíritos que comandavam naturalmente a história de Jesus. Toma tua mulher, ele ouviu em sonho, e teus filhos, e foge para o Egito. Isso está enunciado como a fuga de Jesus para o Egito, a fim de que os soldados não o encontrem e não abortem a ideia da sua vinda para a terra, para nos deixar esse legado de luz, de paz, que nós recebemos através dele. E só volte quando nós mandarmos. Ele imediatamente cumpre como o representante da família. Então José deve ser valorizado como homem, como aquele que representava a família da qual Jesus fazia parte como filho. E em outros momentos, como por exemplo, competia ao pai ensinar o mesmo ofício que os filhos haveriam de aceitar como profissão. Então José era marceneiro. Estrategicamente, a cidade de Nazaré ficava num ponto onde as carruagens que iam para Jerusalém teriam necessariamente de passar. Então ele era um marceneiro muito conhecido pelas suas habilidades como marceneiro e ensinou a Jesus. Tanto que Jesus é denominado
o carpinteiro. Jesus aprende com quem? Com seu pai. Então, a autoridade de José, a orientação de profissão de José, a representatividade de José, tem para nós espíritas o respeito que ele se fez necessário. Maria, examinemos Maria, a mulher a quem competia a manutenção, a educação dos filhos, porque José, quando casou com Maria, ele trouxe do casamento anterior de Débora, ele era viúvo, filhos que se juntam aos filhos que José e Maria tiveram, resultante da família de Jesus. Maria, aquela observadora, a mulher que tinha e cumpria a sua tarefa. A condutora, a mulher que era, dentro dos parâmetros daquele tempo, o exemplo vivo. Maria foi criada no templo com uma educação invulgar. Ela foi aquela que, não obstante criada no templo, porque os seus pais morreram, ela teve o conhecimento religioso, o conhecimento dos dons que a mulher necessitava naquele tempo para ser uma boa esposa. Os irmãos de Jesus, crianças como ele, crianças que se divertiam, crianças que obedeciam, crianças que eram tratadas, cuidadas, para reforçar cada vez mais que Jesus não veio destruir a lei. Mas não esqueçamos, esta família também sofre os seus reveses, como todos nós sofremos e nos julgamos esquecidos por Deus. Imaginemos a mãe de Jesus. Fica órfã, fica viúva, porque José morre quando Jesus deveria ter os 20 e poucos anos. Necessariamente, ela, além de órfã, viúva, ainda vê o seu filho, depois da sua vida pública, que só tinha feito o bem, que só tinha ensinado a todos nós sermos felizes e obedientes ao Pai. Vê o seu filho morrer crucificado. Vejamos nós, queridos companheiros, familiares, quando temos uma doença na família, ou quando perdemos pela morte natural alguém, nos julgamos infelizes. E porque Maria ficou órfã, viúva e viu o seu filho crucificado? Temos que rememorar essas coisas para sermos geralmente justos, conscientes de que não somos especiais para Deus, nem Jesus o foi. Perdeu seu pai, se afasta da sua mãe, da sua família, para que nós possamos ser os beneficiários de tudo aquilo que ele ensina.
É a herança que ele nos dá. A sua mãe depois o acompanha, mas para vê-lo sempre sofrido, espezinhado, debochado pelos doutores da lei. Nós não queremos que os nossos filhos sejam nem maltratados. Na realidade, o exemplo de Jesus com a sua família é aquele em que devemos ter conscientização do que estamos fazendo, da contribuição que estamos dando, do papel que estamos representando na sociedade. Observemos que as agruras que assolaram aquela família, que podemos cognominar como especial, sagrada, nem ela fugiu das coisas que possam acontecer na condição de ainda habitantes deste planeta, em que nós, em provas e expiações, nem sequer o respeitamos. Nós precisamos ouvir os clamores através dos vários órgãos sobre a natureza. Nós estamos dificultando as coisas. Um simples papel que jogamos no chão, fora da lixeira, demonstra que nós não estamos, como dizemos aqui no Nordeste, nem aí para que a natureza possa retribuir, para que a natureza possa fazer o seu papel conosco. Quando alguma recomendação, e não esqueçamos, queridos amigos, o que representa esta pandemia em pleno século XXI, com toda essa tecnologia que nós temos. Nenhum de nós fica isento de ser contaminado. Todos nós temos que fazer obrigatoriamente o nosso papel, e só o fazemos por obrigação, porque se deixar, muitos de nós, não sei se maioria ou minoria, não vale a pena fazer esta divisão, pode cumprir por reconhecimento próprio as suas obrigações e os seus deveres. Vamos então pensar no que representa a nossa família. Vamos deixar de nos lamentar. Vamos incentivar-nos uns aos outros para que se caracterize em cada um de nós o que consideramos como a ordem, a orientação, se vocês quiserem, o aconselhamento maior de Jesus. Amar-nos uns aos outros. Um Feliz Natal para todos nós. Bem, essa exposição toda que ela fez aí, essa história, que ela discorreu de forma tão clara, eu vou novamente, ela sabe que eu faço isso, só perguntar a idade dela. Quantos anos? 87. 87 anos.
Essa é a idade dessa mente Não me brilhante. digam que não parece. A idade dessa mente brilhante, a nossa irmã Glória Pita. Esteja conosco ainda por muito, muito tempo, nos ensinando tanto. Obrigado, Glória. Quero agradecer ao pessoal do Instagram que nos acompanharam até este momento. E quero dizer também que esta palestra foi gravada no Instagram. Depois nós colocamos no YouTube do Centro Fraterno. Passa lá, dê seu like, que a gente precisa, viu, gente? Faça a sua inscrição no YouTube, dê seu like, porque eu sou jovem e eu peço a vocês o like. Bom final de semana para todos. Sábado estaremos aqui. Sábado com o Hilton. Obrigado. Ao pessoal do Instagram. Vamos aos passos agora.